Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vou pedir você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você vai deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 24. Amém? Lucas 15. Lucas capítulo 15, verso 24. Amém? Quantos encontraram? Digo amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Os irmãos podeis assentar. Eu não vou orar novamente, já oraram por mim. Eu só peço a Deus que eu não atrapalhe aquilo que o Espírito Santo de Deus ele já está realizando aqui nessa noite, que ele já está fazendo. Eu tenho absoluta certeza no meu coração que o Espírito do Senhor foi quem trouxe cada um dos irmãos aqui nessa noite. Seja você membro da igreja, antigo dessa igreja, seja você um membro recente, assim como eu sou um membro recente, seja você visitante, até você que ainda não professa essa fé no Cristo, saiba que esse desejo, essa vontade de vir aqui, com certeza foi plantada no seu coração pelo Espírito do Senhor. Amém? Porque a palavra nos ensina que Ele é o único ser capaz de convencer o ser humano, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, sendo assim, eu quero dizer que em todos os momentos do culto nessa noite, não só porque eu vou pregar, eu senti algo tremendamente diferente aqui nessa noite. Obrigado, irmão. É certo que a nossa fé ela não consiste naquilo que a gente sente, não pode ser apenas emocional, né? A nossa fé, nós vamos ver que a fé ela é racional, né? Em alguns momentos. Só que quando nós sentimos, é maravilhoso. Quando nós podemos perceber a presença do Pai próximo de nós, é algo inefável, é algo maravilhoso, irmãos. Talvez eu vá numa outra perspectiva. Foi bom eu não ter vindo pela manhã. Difícil pregar depois do pastor Cláudio Augusto, né? Muitos bons pregadores aqui da igreja. E eu sou tão pequeno em estatura, né? Mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui nessa noite. O Wallace passou para mim para falar sobre fé transformada, e talvez eu fale nessa fé de uma outra perspectiva, talvez até da proposta, né? Da onde nasceu, do coração que nasceu esse propósito, nesse culto dos jovens, né? Culto dos jovens para Deus. Eu quero falar sobre fé transformada pelo amor do Pai. Amém? Fé transformada pelo amor do Pai. Vou falar muito mais na visão do jovem que saiu, todos conhecem, acredito que, se não todos, a maioria, a parábola do filho pródigo. E nós vamos estar aqui discorrendo acerca desse texto. Mas também não vou deixar de citar o filho que nunca saiu. O filho que ficou em casa, né? E quando o filho mais novo retorna, ele fica entristecido, porque o pai recebe, assim como nós lemos aqui, com alegria. Coloca um anel no dedo, etc. E ele fica chateado. O que acontece é que muitas das vezes, irmãos, nós não saímos. Uma vez eu fiz um estudo sobre os 3 tipos de homem, né? O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal.
né, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, né, de 1 Coríntios, ele começa a narrar que ele prega não segundo a sabedoria dos homens, mas segundo a sabedoria que o Espírito Santo havia entregado para ele, e começa a falar sobre essas coisas. Quando chega no verso 14, parece que ele se lembra de algo, ele interrompe aquilo que ele estava dizendo e diz: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E quem é o homem natural? O homem natural é aquele que nunca teve um encontro pessoal com Cristo. Ele já até ouviu falar, alguém já falou do Evangelho, às vezes já foi até algumas igrejas, mas ele nunca teve uma experiência real com o Cristo. Ele nunca conheceu de fato. Então, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de falar, de agir, ela é segundo os seus próprios conceitos de certo e errado. Não é isso que acontece? Não é isso que a gente vê? O homem espiritual não, é aquele que já se encontrou com Jesus, que entregou a sua vida a Cristo, e ele vive não mais segundo aquilo que ele pensa ou segundo aquilo que ele acha, mas ele vai viver segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele pensa, que ele acha, aquilo que ele é, já não importa mais. Porque eu tenho formação nisso, eu tenho formação naquilo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer: eu considerei todas essas coisas como esterco, né? Aleluia, grande é a sublimidade das revelações que Deus dá a esse grande homem de Deus. Então, talvez você que está aqui nessa noite, né, ainda não tenha tido esse encontro. Existem também aquelas pessoas que são naturais de dentro da igreja, aquelas pessoas que sempre vieram à igreja, os pais sempre levaram para a igreja, né? Talvez até já tenha se batizado ou não, acredito que não tenha se batizado, mas sempre caminhou para a igreja, mas nunca teve um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Irmão, deixa eu dizer algo: a atmosfera, como foi cantado aqui, ela é tão forte nesse lugar, que a presença de Deus, ela é quase palpável. Eu não sei quantos conseguiram perceber ou conseguem perceber essa presença, e eu não quero aqui ficar pregando sensacionalismo, não é essa a minha intenção, mas eu gostaria que você hoje saísse daqui de uma forma totalmente diferente do que você tem vivido até aqui, até esse momento. E creio que o Espírito Santo de Deus também quer. Irmãos, esse jovem que sai, ele vai ser atraído, como no tema que eu dei aqui, pelo amor do Pai. E é esse amor que fez com que eu e você entrássemos por essas portas. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não. Mas é porque o amor do Pai, ele nos atraiu até esse lugar. Aleluia, foi cantado aqui o primeiro louvor. A sua glória nos atraiu, a sua presença me atraiu, aleluia. E é a presença de Deus, é a misericórdia de Deus, são as mãos de Deus que estão sobre as nossas vidas, irmãos. Falar sobre fé, né, não numa perspectiva natural, porque existe a fé natural, né? Eu acabei aqui de pegar um copo com água, né? Vou beber essa água e naturalmente eu acredito que essa água ela vai matar a minha sede, sim ou não? A gente pega aqui, sai da igreja, ou pega uma condução, ou entra no carro, e a gente tem aquela convicção, né? A gente às vezes sai para trabalhar, senta ali, escuta uma música, ou pega um livro, ou mesmo no celular, e a gente fica tranquilo, relaxa, porque tem certeza, né, de que vai chegar num determinado local. A não ser que a gente tenha aquela síndrome do pânico, né? A pessoa já vai pensando tudo negativo, às vezes não consegue nem sair de casa.
Mas não sendo esse o caso, nós possuímos essa fé natural. Mas a fé que nós queremos citar e falar aqui nessa noite, e que cada um de nós possamos ter essa fé transformada por esse amor, transformada através da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, é uma fé que vai transcender a isso tudo, é uma fé sobrenatural. Aleluia, como foi falado aqui pela nossa irmã, né, em Hebreus capítulo 11, verso 1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né, é a certeza, né, daquilo que se espera. Irmãos, a fé é crer e fé é confiar. O que acontece é que muitas das vezes nós temos a nossa fé ofuscada. Nós temos a nossa fé parece que começa a falhar, mas é porque começam a entrar as dúvidas. Eu quis ir nessa perspectiva da palavra, porque existe um evangelho que está sendo pregado por aí, triunfalista, né? Um evangelho que só fala de bens, um evangelho que só fala de vitória, um evangelho que só fala que você vai estar por cima e nunca vai estar por baixo, quando na verdade não é nesse sentido. Eu não vejo o evangelho nesse sentido, eu vejo um evangelho sim, de sofrimento. Por que sofrimento? Porque é o evangelho de renúncia. Irmãos, e renunciar a si mesmo, renunciar à própria carne é algo demasiadamente difícil. É mentira ou verdade? Quantos domingos pela manhã a gente vem para a escola dominical, o domingo ensolarado, quente, vai dizer que não era melhor estar sentado na beira da praia tomando uma água de coco, num sítio, né? Não é que a gente não possa fazer isso, mas nós preferimos abrir mão por causa da nossa convicção, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e aquilo que a gente recebe e aprende nesse lugar, irmãos, é algo maravilhoso demais. É algo maravilhoso demais. Eu estou querendo entrar na mensagem, irmão, mas eu estava tão alegre sentado ali, louvando ao Senhor. Irmãos, é algo assim tremendo demais. Existem algumas experiências pelas quais nós passamos. O Espírito Santo me fez lembrar de Moisés no monte, quando o monte ele fumegava, a presença de Deus. Me fez lembrar de Salomão, quando foi orar, consagrando o templo. A presença de Deus foi tão forte naquele lugar, irmãos. Por que eu e você hoje nós não podemos experimentar esse tipo de coisa? Eu sei que muitas pessoas aqui, como esse filho pródigo, tiveram a sua fé, assim como o homem ele foi criado à imagem de Deus. Quando o homem ele peca, ele não perde a imagem. O que acontece é que essa imagem ela fica desfigurada, ela fica manchada, mas ele não perde. Todos nós temos, se você for examinar lá Romanos 2, 14 e 15, você vai ver que nós não perdemos o senso da moral, do que é certo e do que é errado. Porque foi o Espírito de Deus que foi insuflado dentro do ser humano. Só que essa fé ela é manchada, por isso que eu falei do homem natural. Né? Nós precisamos de um renovo, né? Para que essa imagem ela volte a ser como no original. Né? E nós possamos ser transformados, passamos por uma regeneração. E com a fé é a mesma coisa. Acontece que muitas pessoas às vezes não perderam a fé, mas por causa de situações tiveram a sua fé manchada, deixou entrar alguma dúvida, já não consegue mais orar, já não tem mais força para orar, até vem à igreja, até canta louvores, mas não consegue mais sentir a presença do Pai, não consegue mais se alegrar, qualquer coisa no mundo o atrai. E esse jovem, irmãos, eu gostaria de falar sobre algumas características, se der tempo, né? O motivo pelo qual ele sai, as consequências, né, das suas atitudes, né, o que acontece com ele, mas também falar do motivo que o faz voltar. Aleluia! E que a restauração que ele sofre na sua vida. Então aqui, irmão, duas coisas que levaram o filho pródigo a sair de casa. Lá no versículo 13 de Lucas 15 que nós lemos, diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, a primeira coisa que eu coloquei aqui, os limites impostos pelo pai. Nós vemos muitas vezes na sociedade, nas famílias, o jovem, a jovem, querer sair de casa, porque em casa ele encontra muitos limites, não é verdade? Muitos limites. Meu pai é chato pra caramba, minha mãe não deixa eu fazer nada, não deixa eu sair, eu já tenho uma certa idade, e meu pai não deixa, minha mãe não deixa, e aí quer fazer o que quer fazer o que dá na telha, né? E encontra de limites. Aí esse jovem, ou essa pessoa, pode até não ser jovem, ela entra para a igreja. Aí chega na igreja, o que é que ela encontra? Mais limites. Mais limites. Não pode isso, não pode aquilo. E aí a pessoa não aguenta. E ela, sai. Ela não consegue perceber. Ela não tem maturidade, no primeiro caso, maturidade psíquica, no segundo, a maturidade espiritual, para entender que esses limites é o amor de Deus na vida dela. Então, o primeiro motivo, limite. Segundo, a atração pelo mundo e as suas diversões. Como eu falei aqui, irmãos, renunciar a si mesmo é muito difícil. Nós precisamos ter o Espírito de Deus, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus para que nós possamos resistir a nós mesmos. Nós temos alguns inimigos que são o mundo, né, Satanás e nós mesmos. E muitas das vezes o mais difícil de lidar não é Satanás, somos nós mesmos. Quantas vezes a gente faz coisa errada e atribui ao diabo? Não vou falar coitado do diabo porque esse aí já está perdido, mas às vezes nós fazemos coisa errada porque o inimigo é sujo. Às vezes sujo somos nós, né? Que sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Então os prazeres, irmãos, né? A curiosidade, o querer experimentar determinadas coisas é o que vai nos motivar a sair. É o que vai, muitas das vezes, se nós não estivermos ligados, cheios do Espírito de Deus, mantendo um relacionamento próximo com o Pai, um relacionamento íntimo com o Pai, vai fazer com que a gente deseje conhecer outras coisas e experimentar outras coisas nas nossas vidas. Está entendendo até aqui, irmãos? Amém? Então, ele vai, irmãos, para uma terra longínqua, né? E a palavra de Deus, nessa parábola, ela não diz que terra é essa, mas eu quero aqui falar no sentido espiritual que essa terra longínqua, para muitos de nós hoje, talvez seria uma terra moralmente distante. Quando nós temos a nossa fé manchada, quando nós temos a nossa fé ofuscada, nós caminhamos para longe da presença do Pai. E aquilo que agrada ao Pai, aquele comportamento que agrada ao Pai, aquelas atitudes que agradam ao Pai, nós nos distanciamos. É uma terra imoral. A Bíblia vai dizer que ele gasta os seus bens dissolutamente, ele vai se prostituir. E aí, irmãos, quando nós nos afastamos da presença, nós começamos a nos comportar de maneira estranha à aliança. Nós começamos a dar vazão ao nosso eu, às nossas vontades, aos nossos desejos. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. A atmosfera, como foi cantado aqui, né? A atmosfera é totalmente outra. Talvez tenha alguém aqui que esteja fora dessa atmosfera do seu lar, da sua casa, né? Quantos jovens saem de casa e depois se encontram numa situação tão terrível, tão humilhante, tão degradante, que ele começa a pensar: puxa, como era gostoso a casa do pai, o cafezinho que a mamãe fazia de manhã, o abraço
né, que meu pai me dava, aquelas palavras, e começa a sentir saudade, porque a atmosfera é outra. Irmãos, lá fora, o mundo não tem pena de ninguém. Satanás, ele não tem pena de ninguém. Talvez tenha alguém entre nós que esteja experimentando essa situação. Talvez alguém que nem saiu da igreja totalmente. Mas só Deus e você sabe como se encontra o seu coração nessa noite. Mas ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está no lugar certo e na hora certa. O nosso antigo pastor, ele costumava dizer que nós corremos um risco muito grande ao adentrar por essas portas. O risco de ser ricamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então você corre um risco nessa noite. Não sei como se encontra o seu coração, não sei como está o seu comportamento, a sua vida, não sei como está, se você está angustiado, se encontra triste, se sentindo distante, sozinho, se sentindo humilhado, não tendo mais. Às vezes você percebe essa atmosfera tão grande, um irmão glorifica, o outro chora, e você não sente nada. Entra, sai da igreja como se nada tivesse acontecido. Abra o seu coração nessa noite, porque o amor do Pai foi quem atraiu você para esse ambiente. E esse amor é que vai transformar a sua fé. Que a sua fé precisa passar por uma metamorfose, como lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, é uma metamorfose. A sua fé, ela precisa passar por uma metamorfose, por uma transformação. E só o Espírito Santo de Deus, através desse amor do Pai, é que pode transformar você por completo. Espírito, alma e corpo. Aleluia! Esteja atento aos movimentos do Espírito. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, não resista, se entregue totalmente. Se entregue, deixa que o Espírito Santo invada o seu ser. Aleluia! As nossas escolhas, elas trazem consequências. Ele queria desfrutar os prazeres, mas não tinha aprendido que o que plantamos, colhemos. Não se engane. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós semearmos, lá na frente nós iremos colher. Aquele jovem tinha tudo: amor, proteção, né? Recurso, tinha tudo o que ele precisava. E então ele pega ali parte dos bens, que é algo totalmente estranho naquela cultura, né, com o pai ainda vivo, né, ele pede a parte dos bens que lhe cabe e o pai entrega. O mais interessante é que o pai entrega, né? Não é assim muitas das vezes que Deus age conosco? A gente faz beicinho, faz birrinho, e o pai muitas das vezes, tá bom, vai lá, né? O pai até permite que a gente faça determinadas coisas. Tem ali meu sobrinho, nenenzinho, às vezes a gente fala, não bota o dedo aí, vai machucar. Aí às vezes você deixa para poder, deixa doer um pouquinho, que aí ele não vai mais. Não é assim que a gente muitas das vezes age com a criança? Não se engane. Talvez o que você esteja passando hoje seja algo que você, nós estamos colhendo. Coisa que nós plantamos lá no passado. Atitudes erradas, escolhas erradas, comportamento inadequado. E muitas das vezes hoje nós queremos atribuir a Deus, nós queremos culpar a Deus, nós queremos culpar a igreja, nós queremos culpar o pastor, quer culpar o pai, quer culpar a mãe, culpamos todo mundo, é como lá no jardim. Deus, ele dá um único teste para o ser humano: não come dessa árvore aqui. A mulher come, dá para o marido come, ou seja, ele desobedece. E quando Deus ele vem, né, ao cair da tarde, eles se escondem. E quando Deus pergunta o porquê
que fizeram aquilo, que desobedeceram, um vai culpar o outro, porque foi a mulher, porque foi a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Nós somos assim, irmãos. É muito mais fácil culpar o irmão, é muito mais fácil culpar o pastor. Ah, porque essa igreja não tem isso, porque outra igreja... Não. A culpa, na maioria das vezes, está em nós. Foram as nossas escolhas, porque nós nos distanciamos, porque nós nos afastamos do amor do Pai, nós saímos debaixo da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas das vezes nós saímos debaixo da sombra do Onipotente, saímos debaixo da proteção. Tem uma ilustração que é engraçada, mas tem tudo a ver com o Salmo 91, né? A galinha com seus pintinhos, ela fica ali, os pintinhos ciscando, aí a galinha vê o quê? Um predador, um gavião, e ela começa a chamar os pintinhos para debaixo das suas asas, para que eles fiquem abrigados, protegidos. Aí os pintinhos vão e ficam lá, um sozinho, e a galinha está lá, chamando o pintinho não vai. O que acontece com esse pintinho? Irmãos, já vi um gavião pegar um passarinho no quintal da casa onde eu morava. A gente ficou triste olhando, porque nós estávamos admirando o passarinho e na hora o gavião veio e pegou. E é assim que acontece, irmão, trazendo para o mundo espiritual. O Pai está nos chamando, o Pai está nos convidando para que possamos ter uma fé renovada, uma fé transformada, e nós não atentamos para a voz do Pai, não atentamos para o toque do Espírito Santo de Deus. Deixa eu olhar a hora para eu não me perder. A vida desordenada é errada e cara. Consequência, né? Ele vai viver desordenadamente. Quando nós nos afastamos da presença do Pai, quando nós vivemos uma vida inconsequente, imoral, isso traz consequências para a nossa vida, irmãos, e é muito caro. O preço que nós pagamos é muito caro. Irmãos, a gente às vezes prega aqui na frente, dá a impressão, né, que não, o irmão é perfeito. Não, irmão. Como o Davi falou, somos de carne e osso. Quantas escolhas erradas eu fiz lá atrás, irmãos. Com 18, com 20. Hoje eu tenho 44 anos. E até hoje eu ainda colho algumas coisas, consequências dolorosas, que perduraram durante anos na minha vida. Mas alguém pode perguntar, mas e o amor do Pai? O Pai me perdoou. Mas a Bíblia diz, tudo o que o homem semear, ele vai colher. Então você que está me ouvindo nessa noite, principalmente você que é jovem, tem a vida ainda pela frente. Talvez você até aqui tenha escolhido o caminho errado, a direção errada, se afastou da presença do Pai, ou está na igreja, mas a fé está meio duvidosa. A partir de hoje, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque é caro demais o preço que se paga. E muitas das vezes nós choramos sozinhos. Aquele jovem estava cercado de amigos enquanto tinha, né? Já viu quando a gente chega, né? Quem já passou lá pelo mundão, sabe? Quando você está com dinheiro, todo mundo é teu amigo, né? Amigo de copo, né? E aí quando você não tem mais nada para oferecer, os amigos somem. E você se encontra sozinho. Aleluia. Uma vida destruída, né? Sem dinheiro, sem trabalho, sem amigos. Talvez você tenha chegado a um ponto da sua vida que você se sente assim. Talvez você não esteja sem dinheiro, mas talvez você esteja no meio de uma multidão e se sinta só. Como eu falei aqui, no meio da igreja, um louvor maravilhoso, o irmão glorificando, cantando, sentindo a presença, o Espírito Santo de Deus fluindo. E você vazio.
se sentindo angustiado, se sentindo triste, talvez Deus tenha me levantado hoje para pregar exatamente para você e te dizer que Ele te ama muito e que não foi isso que Ele planejou para a sua vida. Talvez você não aguente mais, talvez você esteja dizendo dentro de você: eu não suporto mais, eu não quero nem mais viver. Talvez a angústia é tão forte, né? A doença do século, a depressão, né? Talvez você não tenha chegado nesse quadro ainda, mas sofre, tem crise de ansiedade, está sofrendo, talvez por não estar próximo do Pai. Só ir à igreja não resolve. Até mesmo trabalhar na igreja não resolve. É necessário que nós tenhamos intimidade com o Pai. É necessário, irmão, sentir o abraço do Pai, sentir o carinho do Pai. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus essa noite. Sinta o abraço, sinta assim a presença de Deus nessa noite que trouxe você aqui e quer renovar a sua fé, quer transformar a sua fé. Não quer que você venha por vir, porque é um costume, porque você é membro, porque as pessoas vão notar se você não vier. Não, o Senhor quer que você tenha a sua fé viva, transformada, mudada pelo poder de Deus nessa noite, através do Espírito Santo. Aleluia. As características de uma fé renovada: a pessoa ela fica moral. De uma fé não renovada, a pessoa fica moral e espiritualmente cega, não consegue enxergar as coisas como elas são. Quando nós nos afastamos, nós sempre, na maioria das vezes, escolhemos caminhos errados, escolhemos errado, atitudes erradas. Por quê? Porque a gente não tem mais a visão de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, como eu falei no início, conhecer não é só o conhecer intelectual, mas é experimentar, é ter experiência com Deus. Ele não consegue ter o seu juízo perfeito, nisso no sentido moral e espiritual. Por quê? Porque ele está cego espiritualmente. Ele foi cegado pelo inimigo. E aí as nossas atitudes, escolhas, gosto, ele passa a sofrer uma influência maligna. E o Senhor, Ele quer restaurar isso em nossa vida. Aleluia! E para nós partirmos para o final, né? Falar sobre o começo dessa renovação da fé que esse amor do Pai Ele produz sobre a nossa vida. Primeiro, começa a clarear a visão. Existem pessoas que ficam muito tempo sem ter contato nenhum com o Pai. E de alguma forma, de alguma maneira, começa a ter um determinado contato, começa a se lembrar. Aquele jovem estava lá, já tinha gastado tudo, como eu falei, estava pobre, sem dinheiro, sozinho, com fome, desejando comer até mesmo aquelas alfarrobas, né, as bolotas dos porcos. Ele não comia, ele desejava comer. E o judeu, ele podia até criar porco, mas ele não podia comer a carne de porco, né? Porque o porco era um animal considerado imundo naquela cultura. E o jovem, ele desejava comer o que o porco comia. Olha a situação, né, que esse jovem ele chega. Só que ele começa, né, a se lembrar. O amor do Pai, ele é tão grande, irmãos, que às vezes a gente pode estar distante, pode estar numa festa, pode estar numa situação degradante, mas lá no meio, quantas pessoas estavam dentro do centro de macumba e os próprios demônios falaram assim: sai daqui porque você não nos pertence, você é do homem lá de cima. Quantos testemunhas a gente ouve nesse sentido, né, irmão Antônio? Aquele livro que o senhor me emprestou. Quantas pessoas
O amor do Pai é tão grande que mesmo quando a gente tem a nossa fé ofuscada, o Espírito ele traz a nossa lembrança e nós passamos a enxergar de uma forma diferente. É como se o Espírito Santo trouxesse um momento de lucidez para a nossa vida, uma renovação no nosso entendimento, para que a gente possa fazer a escolha correta e se decidir junto ao Pai, para que o Pai venha trabalhar na nossa fé. Estão entendendo, irmão, até aqui? Aleluia! Começa a enxergar as coisas de outra perspectiva. Percebeu que não estava apenas destituído, mas que o seu pecado era a causa. Quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no convencimento, trabalhar no nosso coração, nós paramos de acusar as outras pessoas, de acusar A, B, C ou determinadas situações, mas nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer: pequei. Porque ele vai dizer assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Quantos de nós teremos a hombridade com sinceridade, porque, irmãos, eu posso esconder do irmão, eu posso esconder do pai, da mãe, eu posso esconder do filho, mas de Deus, irmãos, eu não posso esconder, porque o nosso Deus, Ele vê todas as coisas, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. Quantos de nós podemos esconder alguma coisa do Pai? E ele, então, ele assume a responsabilidade e ele coloca na mente dele: eu vou falar para o Pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, a culpa é minha, eu errei, eu tinha tudo que eu queria, eu tinha amor, eu tinha carinho, eu me afastei da sua presença, a minha fé ela foi ofuscada, porque eu me afastei da sua presença. Mas aquilo ali já era o amor do Pai trabalhando na vida daquele jovem. Quem sabe o amor de Deus, através do Espírito Santo de Deus, já está falando no teu coração, assim como tem falado no meu nessa noite. Existem determinadas áreas da nossa vida que nós precisamos abandonar, que nós precisamos ser renovados, passar por uma transformação. Aleluia! Estou vendo um irmão ali, estou lembrando do curso de casados que a gente tem feito, né? E às vezes a gente pensa assim: eu não preciso não, meu casamento já está tudo bom, meu casamento está mil maravilhas. Mas quando a gente começa a estudar, que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, a gente começa a perceber o quanto nós estamos precisando melhorar, e crescer e mudar. E é assim espiritualmente. O Espírito Santo ele vai trazendo à nossa memória aquelas coisas, aquelas atitudes erradas, aquelas coisas que nós precisamos reconhecer, parar de culpar o outro e se arrepender. Arrepender é mudar de mente, é mudar de pensamento, é mudar de atitude. E o Senhor nos convida nessa noite, porque Ele quer renovar, aleluia, a nossa fé, aleluia, mas nós precisamos nos posicionar. Ele percebe que não só a sua vida estava destituída, mas que o seu pecado era a causa, né? Percebeu que havia abundância na casa do Pai. E aí eu quero roubar uma frase do pastor Cláudio: Deus move com quem se move, não é isso? É algo assim, né, que ele fala aqui. Deus move com quem se move. Através do amor do Pai, o Espírito Santo de Deus fala com aquele jovem. Ele é convencido pela ação do Espírito Santo, reconhece o seu próprio erro, e aí ele toma a atitude. O arrependimento está na mudança de atitude. E aí há uma ação. Que ação é essa? De caminhar em direção ao Pai, para concretizar esse arrependimento que já estava acontecendo dentro dele. E aí a Bíblia vai dizer em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, Deus move com quem se move.
Se a minha atitude hoje, se a sua atitude hoje for em direção àquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado ao seu coração, ao meu coração nessa noite, haverá um renovo. Haverá festa no céu, haverá alegria, você vai ter a sua visão completamente transformada. Suas atitudes mudarão, irmãos, e quando Deus nos transforma, quando a nossa fé ela é transformada, ela é lapidada pelo Espírito Santo de Deus, nada é feito com obrigação. É uma obrigação, mas é uma obrigação prazerosa. Você passa a desejar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se torna algo completamente natural. Porque o homem foi criado em perfeita justiça, retidão e santidade. E nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para viver o melhor de Deus, para viver em santidade. Irmãos, eu que professo o nome do Senhor, eu que recebi Jesus na minha vida, não posso viver de qualquer maneira, não. Mas eu preciso viver de forma que agrade aquele que me amou. Aquele que, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho assume a posição, se levanta, se move e vai, né? Aí eu anotei uma frase aqui que eu carrego para a minha vida já há muitos anos. A indecisão é uma decisão de não se decidir. Pegaram? A indecisão é uma decisão de não se decidir. Quando o convite ele é feito, quando o Espírito de Deus ele nos convida a voltar para os braços do Pai, e eu fico indeciso porque não estou querendo deixar a minha fé ser renovada por esse amor, não estou querendo deixar essa fé ser renovada pelo Espírito Santo de Deus, eu já tomei a minha decisão. Que decisão é essa? De não querer caminhar com Cristo. A indecisão já é uma decisão. Ah, não, hoje, coça a cabeça, hoje não. Mas quando você não se decide, quando você fica indeciso, você já tomou uma decisão. Por isso que eu disse aqui, né? Aquele texto lá de Apocalipse. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Para finalizar, quando nós ofuscamos a nossa fé, vivemos de forma inadequada, nós nos envergonhamos, nos afastamos do Pai a ponto de nos envergonhar, fazemos como Adão, nos escondemos. Aquele filho, ele diz assim, que meu pai me faça como um dos seus trabalhadores. Eu não vou exigir mais posição de filho, porque eu saí, eu peguei minha herança. E o amor do pai era tão grande que parece que o pai já estava na expectativa, esperando o filho voltar, porque ele vai ver o filho vindo ao longe. O pai não espera o filho vir até ele, mas o pai caminha também ao seu encontro. Você veio até aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus ele vai ao teu encontro nesse momento. O filho é necessário confessar, sim, falei aqui Romanos 10, 9 e 10. Mas antes que o filho acabasse de confessar aquilo que ele havia falado lá atrás, o pai interrompe a confissão, abraça o filho e começa a festa. A alegria se completa. E aquele filho é colocado um anel no seu dedo, a sandália nos pés, é matado o bezerro gordo, o bezerro cevado, há uma festa, há uma grande alegria. Ei, o Senhor quer se alegrar com você que está com a sua fé ofuscada. Aleluia, o Senhor quer renovar a sua fé e você que se encontra afastado, o Senhor, Ele quer te abraçar, o Senhor, Ele quer colocar você na posição de filho, Ele quer colocar o anel no seu dedo. A Bíblia diz, irmãos, que o único momento em que há festa no céu é quando um pecador se arrepende. Aleluia. Então, irmãos, que o amor do Pai, através do Espírito Santo de Deus, possa atrair você e que você não deixe passar de hoje. Talvez você não tenha sentido até aqui,
mas talvez agora o teu coração esteja queimando pelo Pai, pela presença do Pai, de saudade da casa do Pai, talvez o teu coração esteja queimando. Não resista, não deixa a dúvida te atrapalhar, não deixa o inimigo ofuscar a sua visão. Você sabe que a casa do Pai é o melhor lugar para se estar. Não permita que Satanás tenha o poder de te acorrentar, de te aprisionar. Aleluia! Mas tome a decisão, mova-se, arrependa-se, aleluia, e tenha a sua fé completamente transformada pelo amor do Pai e pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo.